bem-vindo ao podcast Literalmente, o podcast de literatura que pode até ter uma propaganda da Avon, mas da Avan jamais. Jamais Avan. Eu sou o Gabriel Benamor e o Rafael Lima, o apressado que está lá em Lisboa. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, é porque quando fala Avan eu já fico nervoso, então... Rapaz, você sabia que o velho da Avan é só 1 ano mais velho que o Brad Pitt? Sabia, todo dia eu vi esse meme. Eu fiquei sabendo ontem quando o Brad Pitt ganhou o Oscar. Triste, né? Triste. É. Então, Rafael, primeiro de tudo eu queria só dar um aviso pro pessoal que alguns ouvintes me avisaram que estava tendo uma propaganda da Avon depois do nosso episódio passado. Bem, foi porque eu assinei lá permiti ao nosso servidor, né, que eu colocasse propaganda no final dos episódios, né? Sempre ao final. Quem quiser não ouvir, não ouve. A gente não tá ganhando dinheiro da Avon, não precisa ouvir, se não quiser. Bem, é igual ao vídeo do YouTube, né? Você ganha ali um centavinho cada vez que alguém ouve, mas... Enfim, a gente não sabe qual vai ser o vídeo que vai tocar, a propaganda que vai tocar. Então, se for a voz, tira. A gente nunca mais deixa tocar propaganda nenhuma. E um centavinho, como eu disse, a gente não tá ganhando dinheiro nenhum. Que 1 centavo não é dinheiro. Pois é. Espalhe esse podcast para os seus amigos, seus inimigos e quem sabe se metade da população mundial ouvir, a gente consegue alguma coisa. Aí pode ser. Bem, Rafael, depois desse breve momento de descontração aqui no começo, a gente vai falar de um assunto sério, que foi a tentativa de censura de 43 livros, mas além desses 43 livros, toda a obra do Rubem Alves por parte do governo do estado de Rondônia. Exato. Não vamos citar o nome dos políticos envolvidos aqui, vamos dizer apenas que era aquele partido que elegeu o presidente e já se partiu. Uhum. Entre esses livros, eram quase todos eles clássicos da literatura nacional, um ou outro ali estrangeiro, mas... Você acha que eles leram algum, Gabriel? Não, né? Não duvido muito, mas vamos falar desse assunto mais pra frente. É isso. Eu e o Rafael, a gente estava conversando fora do ar, né, Rafael? Isso. Que já é o terceiro episódio envolvendo algum tipo de censura desde que a gente começou o podcast. E a gente só começou o podcast em julho do ano passado, né? Então, um pouco mais de meses aí. Uma média de 1 a cada 2 meses. Pois é. E o mais grave de todos, na minha opinião, foi envolvendo a escritora Luisa Geisler. E ela aceitou gentilmente participar do nosso podcast e lembrar dessa situação desagradável. Mas ela foi super simpática, super gentil e mandou um áudio pra gente. Vamos aí ouvir. Meu nome é Luisa Geisler, eu sou escritora e tradutora desde talvez 2011. Eu tenho 5 livros publicados e tive o privilégio desses livros terem recebido uma fortuna crítica bem interessante, sabe, para um escritor no Brasil. Eles foram finalistas e ganhadores de alguns prêmios nacionais, como o Prêmio Sesc de Literatura, o Jabuti, o Prêmio APCA de Literatura, etc, etc. Então, eu preciso puxar o meu próprio saco só para dizer que eu não tinha um panfleto de palavrão que eu imprimi na minha garagem e saí distribuindo por aí. Não foi isso. Eu sou escritora com uma carreira, eu participo de eventos literários e eu, mais ou menos, vivo de literatura. Isso é um aspecto importante da minha vida. Eu tinha sido contratada para um evento literário numa cidade chamada Nova Hartz, no interior do Rio Grande do Sul. E nisso, eu tinha sido chamada em junho para um evento em novembro. 10 dias antes do evento, me liga a produtora do evento e me informa que um vereador havia achado o linguajar inapropriado e minha participação tinha sido cancelada. Eu não recebo nenhuma resposta oficial, eu tenho que sair fuçando a internet para achar um vídeo de um vereador realmente falando muito mal do livro, falando que o livro era inadequado, falando que eu não sei como essa menina foi criada, mas na minha casa livros assim não podem existir. Esse vereador foi líder do movimento, esse movimento de cancelamento da Luísa e cancelamento do livro na cidade. O livro tinha sido adquirido pela prefeitura, então havia exemplares circulando em escolas e tudo mais em vista da minha participação no evento. Sendo que eu sempre achei que eu participaria de um evento aberto. Eu tinha entendido que eu conversaria com alunos de escolas
Mas eu nunca imagino uma feira do livro cercada, né? Eu não imagino uma feira do livro em que ninguém vá poder entrar e falar comigo. Eu imaginei que eu teria leitores adultos, pessoas que conhecessem ou tivessem interesse na minha obra. Por mais que sim houvesse... eles tivessem conversado... A produtora do evento tivesse conversado comigo a respeito disso. Também foi uma decisão totalmente unilateral, foi uma decisão que gerou uma série de estresses mentais para mim, no sentido de que eu não tive nenhum ponto de vista de defesa. Essa decisão foi tomada por um vereador mais o prefeito, então parece que não estavam gerenciando uma cidade, e sim um galinheiro, em que eu acho um linguajar inadequado. Eu também fiquei um pouco chateada porque cria até uma propaganda negativa do meu livro, no sentido de ser um livro altamente pervertido. Os palavrões que tem no livro são coisas do tipo merda e cu. Não é nada ultrajante. O livro, eu fiquei falando assim, o meu livro. O livro que eu me refiro é o Enfim Capivaras. É o meu livro que saiu ano passado pela Seguinte, que é parte do grupo Companhia das Letras. E é um livro altamente perigoso e altamente problemático, porque narra um grupo de jovens roubando uma capivara. Fim da história do livro. Nisso eles se mandam a merda ao longo da história. Eu não sei se o livro foi mais lido, mas ele com certeza foi mais discutido e mais pessoas foram vocais em me apoiar, jovens que estavam lendo o livro, falando assim, na minha escola eu li e tal que isso não aconteceu. Então, às vezes as pessoas leem e passa batido, às vezes não. Às vezes elas têm um motivo para falar, então eu não saberia dizer se foi mais lido. Bem, essa Luísa Geisler explicando tanto o livro dela quanto o livro Enfim Capivaras, né? Também não vou esquecer de citar o livro. E dizer, né, que palavrões ofensivos, hein, Rafael? Merda realmente é um palavrão muito ofensivo. Eu não posso nem. Meu Deus, vou tapar os ouvidos. Minha avó falava coisas muito piores do que merda e cu. E eu aprendi a falar palavrão com ela. Então, só para deixar claro aí pro deputado que não terá o nome mencionado. O que me deixa mais chocado é isso, né, Rafael? Quando o Bolsonaro foi eleito, muita gente falava assim, né? Não, porque as instituições vão conseguir controlar o Bolsonaro, não sei o quê. E a gente, o caso da Luísa mostra que, cara, um vereadorzinho consegue, enfim, ter poder político para fazer o que ele quiser, né? Passar Fazer por o cima que da quer. Mas essas pessoas que. Pessoas não, esse gado que votou no Bolsonaro, tudo que ele não faz é cumprir com o que eles falaram, né? Porque eu lembro muito da campanha, quando estavam tirando a Dilma, que eles falaram, não, o que entrar a gente vai tirar também se fizer merda. Tá aí, tá fazendo merda desde o dia 1º de janeiro, quer dizer, desde muito antes. Mas na presidência desde o dia 1º de janeiro de 2019 e ninguém fala nada. Os arrependidos enchem no máximo um pedaço de rua aí no Rio de Janeiro e São Paulo e só. O Rapaz, acho que resto, é isso. É aquele arrependimento da boca pra fora, né? Dizem que não sabia. Pô, mano, o cara xingava todo mundo, xingava mulher, xingou pessoas negras, xingou todo mundo antes de ser eleito e votaram nele mesmo assim. Agora vem com esse papo. não tem Pelo amor como de não Deus. saber, né? Ai, que eu não sabia. Síndrome de Regina Duarte, né? Que tinha medo e agora pulou na piscina de cobra aí desse governo. É verdade. Também perguntei para a Luísa, por causa da repercussão do livro, se ela sabia, enfim, se ela tinha sido procurada por editores, outros autores, outras autoras, né? Leitores e leitoras, claro, né? E aí vamos ouvir o que ela falou aí depois desse assunto. Qual foi a repercussão? Com certeza, pessoas compraram mais o livro de mim. Sempre que eu fui a eventos literários depois desse acontecimento, eu vendi mais dos meus livros. Pessoas entraram em contato diretamente comigo para comprar esse livro autografado. Essa discussão aconteceu. Recebi apoio da minha editora, recebi apoio de outros editores, de pessoas que eu considero importantes em termos assim sabe, pessoas que eu respeito a opinião, então acadêmicos e pessoas outros escritores. Então isso também me ajudou a entender em que lado eu estava. Muitas vezes tem aquela frase, né, de que não importa tanto a luta em si, mas em que lado você está do campo de batalha. Então, isso me deu muita certeza de que eu não estava fazendo, sabe, nada criminoso nesse sentido. Então, sim, professores da cidade vieram conversar comigo, alunos. Então, às vezes a gente, tem o apoio, sei lá, da Regina Dal Castanhe, mas veio um aluno falar comigo que tinha gostado do livro, que o livro ensinou para ele que ele podia gostar de ler. Isso às vezes é mais interessante, mas me interessa mais do que um acadêmico avaliar o livro positivamente. Então, foi
De uma maneira geral, a repercussão foi positiva para mim, apesar de algumas mensagens desagradáveis no Instagram. Mas isso eu já recebia e não é uma coisa tão complicada. Essa situação toda como problemática quando a gente tem pessoas que não entendem de literatura, que não têm familiaridade com literatura, querendo determinar não só o que é adequado, mas o que se pode ler, entende? Então a gente teve um acontecimento parecido com Angélica Freitas e O Útero do Tamanho de um Punho, que foi considerado um livro importante a ponto de ser leitura obrigatória no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, um deputado da cidade resolveu... Um deputado do estado resolveu que o livro não seria lido porque tinha um poema com uma mulher que enfiava o dedo no ânus. E isso é complicado quando os nossos políticos, eles subitamente são especialistas em tudo. Não é o papel do político decidir o que a gente pode ou não ler, ou ir contra um especialista. Qual é a familiaridade desse político com poesia? Qual é a familiaridade do vereador pastor que não gostou do meu livro com livros feitos para jovens e adolescentes? Não teve... Essas situações não têm nenhum parecer técnico. Existe um candidato que se elegeu falando, não, meu governo só vai ter avaliação técnica, não vai ter... só vai ter pessoas técnicas e especialistas no assunto, e não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto cada vez mais gente achando que quando tem uma questão que não agrada, então tem um personagem que é gay, tem um personagem que fala palavrão e tal, essa pessoa ela merece ser anulada totalmente de narrativas. E esse caso a gente vê em Rondônia também agora, com um governador que quis bloquear uma série de livros. E qual é o mérito disso? Qual é o mérito dessa pessoa para falar disso? Eu acho complicado, eu acho que... E cada vez mais que acontece, gera mais precedente para que isso aconteça de novo. Eu acho perigoso quando a gente fala disso. Acho perigoso também porque essas pessoas elas acabam ganhando um marketing muito grande. Então elas acabam apoiando a própria base de alguma maneira. Então essas discussões, por mais que eu ache importante a gente rebater e falar delas, eu não gosto de falar o nome dos políticos envolvidos. Eu acho que cada vez mais a gente fica dando atenção para essa gente idiota que chegou ao poder de um jeito idiota. Então, essa talvez seja a minha maneira de combater tudo isso, censurando essa gente de volta. Censurando essa gente que não tem o menor interesse em arte, não tem o menor interesse em subjetividade. E fazendo exatamente isso, censurando eles com a minha arte, com a minha subjetividade. Então, eu vejo com preocupação o cenário no Brasil, eu vejo com preocupação o cenário que a gente autoriza certos discursos, quer a gente concorde com eles ou não. E eu acho que é isso. Viva a subjetividade. Então essa foi a Luísa Geisler. Muito obrigado aí de novo, mais uma vez para a Luísa. Espero que ela possa voltar no futuro próximo para falar 2 livros, né? Exato. Eu já li o Luzes de Emergência se acenderão automaticamente, um ótimo livro, indico para todo mundo. Agora falando da lista de Rondônia, Rafael, você chegou a acompanhar, a ver a lista, ver os livros e tal? Sim. Dei uma passada de olho aqui. Já li alguma coisa, o Memórias Póstumas, o Macunaíma. Os livros do Rubem Fonseca já li boa parte, Bufo Spallanzani, Edgar Allan Poe. Uma lista que não tem conexão nenhuma com nada, né? Que vai de Memórias Póstumas para O Seminarista para livros do Rubem Alves. Então, Bem, a gente tem mais 2 convidados nesse episódio, né? Primeiro, eu queria chamar agora o Rodrigo Casarim, que é jornalista e autor do Página 5, que é o blog e podcast lá do UOL. exato. O Casarim já escreveu sobre o assunto no blog dele e concordou também em mandar um áudio pra gente. Então vamos ouvir aí o que o Casarim tem a falar sobre o assunto. E aí pessoal do Literalmente, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Casarim do Página 5. Um prazer estar participando aqui de novo do programa. Uma pena que dessa vez para tratar de um assunto tão chato e que tem se repetindo tanto, né? Que são os casos aí de censura e de perseguição à arte, mais especificamente à literatura em nosso país. Até onde a gente tem notícia, ou até onde eu tenho notícia nesse momento que eu estou gravando, na terça-feira, a última pataquada foi do governo de Rondônia, cuja Secretaria de Cultura divulgou uma lista, numa orientação interna, para se retirar das bibliotecas do Estado, das bibliotecas de escolas públicas do Estado, livros de autores aí como Machado de Assis, Kafka, Edgar Allan Poe, Rubem Alves, Rubem Fonseca. São mais de 40 títulos que deveriam
ficar longe dos alunos, porque, oh meu Deus, os aluninhos, coitados, eles não podem ler esse tipo de coisa. Porque as nossas crianças precisam ser imediatamente protegidas, porque elas são muito inocentes, né? A gente sabe que esse movimento tem pouco a ver com proteger crianças, até porque quem quer proteger crianças tem mais é que incentivar que essas crianças leiam Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, ou um Ferreira Goulart, ou um Castelo do Kafka. Eu acho que até é discutível se são livros para serem trabalhados em sala de aula, da maneira que são ou não, mas jamais livros para serem banidos dos alunos, né? Serem colocados longe dos alunos. Então, nesse mais um caso de censura, mais um caso de perseguição, eu acho que a gente tem que ficar mais esperto do que só essa nossa simples reação que a gente sempre vem tendo há pelo menos 3, 4 anos, cada vez que tem algo parecido contra a arte. E o que está acontecendo com a frequência cada vez maior, né? Porque há método, há uma estratégia por trás disso tudo. Primeiro que há um lastro muito grande desse pessoal fazer o que está fazendo. Isso é o que mais me preocupa. Cada vez que surge aí uma notícia de censura, perseguição, cancelamento, qualquer coisa do tipo, contra a arte, contra artistas, o que a gente tem na sociedade como um todo é um silêncio enorme. Esse silêncio significa leniência, significa indiferença. Então, para a imensa maioria das pessoas que eu conheço, quando a gente fala que o governo de Rondônia teve essa iniciativa, para essas pessoas absolutamente tanto faz. É vida que segue, isso aí não impacta no meu mundinho nesse primeiro momento, então dane-se, eles que lutem. E uma parcela significativa das pessoas vai além e aplaude, bate palmas, acha que é dessa maneira que a arte tem que ser tratada mesmo, que tem que vir com a tutela, a chancela do Estado, e que esses mandatários, esses governadores, nosso presidente ou prefeitos e diversos tipos de autoridade que vem assumindo o país desde um passado recente aí, que cabe a eles decidir o que todo mundo pode ler ou não pode ler. Então, assim, a quantidade de gente que bate palma para isso me assusta também. E uma minoria, até isso eu não falar, mas é uma minoria absoluta que se preocupa, que luta contra esse tipo de coisa, e nós estamos nessa minoria, né? Eu acho que a gente se coloca tranquilamente lado a lado nessa causa. Mas eu digo que há método porque, independente da censura ser aplicada ou não nesse caso, parece que foi barrada, parece que não vai ser, vamos aguardar aí os próximos desdobramentos. Há uma espécie de movimento de diversas pessoas que buscam a ascensão, e aí eu vou citar como exemplo o nosso Roberto Alvim, ex-secretário da Cultura, que foi demitido por evocar Goebbels num discurso, que provavelmente ele só chegou ali a partir do momento que ele começou a atacar Fernando Montenegro. Então, em diversas escalas no país, pessoas que querem subir politicamente estão apostando nisso daí. Começa a perseguir obras de arte, começa a perseguir minorias, começa a perseguir e reproduzir um discurso que vem de cima em escalas mais baixas para serem notadas pelos seus superiores, e independente de acreditar nisso ou não, é uma espécie de demonstração do quanto elas são fiéis ao projeto que está sendo instalado no Brasil inteiro. Então, não sei se é bem provável a palavra certa, mas é bem capaz que quem propôs essa perseguição aos livros lá na Secretaria de Rondônia, mais cedo ou mais tarde, seja chamado numa salinha para ganhar uma promoção, receba um tapinha nas costas e diga: olha, que pena que seu projeto não foi para frente, mas era uma ideia excelente, viu? Tem que continuar com isso daí, tá ok? Então, prevejo um futuro cada vez mais sombrio pra gente, infelizmente. Um abraço e até a próxima. Tchau. Para encerrar, nossa última convidada é a Cecília Garcia Marcon, do podcast 30 Minutos. O podcast já tem mais de 6 anos aí. Espero que um dia a gente chegue lá, né, Rafael? Por enquanto tem 6 meses. Exatamente, quase igual. A Cecília também é professora e está acostumada a trabalhar com adolescentes. Aí ela tem uma teoria sobre a lista e também comentou como é trabalhar com esses livros, esse tipo de livro com os alunos dela. Vamos ouvir aí. Aqui é a Cecília Garcia Marcon, do 30 Minutos, e eu fui convidada pelo pessoal do Literalmente para comentar essa palhaçada que foi mais uma cena tragicômica, mais uma página tragicômica dos PSLs distribuídos pelo Brasil, né, do governo federal às menores instâncias, assim. Então, primeiro eu acho que uma coisa que dá para comentar, né, dentro do que os meninos me perguntaram, foi
exatamente o fato de que eu não acho que essa lista com todos esses Rubem Fonseca da vida e Coni, Caio Fernando Abreu no meio, eu não acho que ela dialogue com a realidade, no sentido de, eu não acho que esses livros foram colocados na proibição porque eles têm algo específico, mas eu acho que é a sociedade do espetáculo pura e simples. As pessoas que proibiram acham ou ouviram dizer que esses livros teriam alguma coisa que seria inadequada, e o ponto em comum de todas elas seria sexo. Não tem nada além disso, assim, né? Principalmente o Rubem Fonseca, que tem cenas de sexo bem gráficas e tal. Mas o ponto que aparece na maior parte dos livros que estão ali é isso, assim, né? A ideia de que poderia, de repente, duvido que tenha lido um livro sequer daquela lista por completo. Eu duvido, eu não acredito nisso. Não podem jurar na minha frente que eu não vou acreditar. Então, acho que tem esse ponto a se pensar, assim, a censura não aconteceu porque eles conhecem os livros. Pelo contrário, aconteceu exatamente porque eles não conhecem. A censura do Memórias Póstumas de Brás Cubas eu nunca vou entender. Surreal mesmo, um dos livros do Machado de Assis, inclusive, que é mais estudado fora do Brasil. É surreal mesmo, é isso, né? Não tem a menor ideia do que tá falando, o que é típico desse tipo de governo mesmo. Outro ponto que pode ser comentado é o fato de que tem só 2 títulos femininos, assim. E isso mostra pra mim ainda mais a ignorância dessas pessoas, porque no meu ponto de vista, a literatura feminina ela é tão invisibilizada, ou seja, em relação à literatura masculina, feita por homens, ela é tão esquecida ou colocada em segundo plano, ou colocada como uma literatura para ler se der tempo, ou como complementar, que nem passa pela cabeça deles a quantidade de livros. Por exemplo, não tem Hilda Hilst, se a questão é sexual, por exemplo, não tem Hilda Hilst na lista, entende? Isso é o quão pouco eles conhecem sobre literatura. Um outro lado dessa questão também é a proibição, aquela cerejinha do bolo no final da tabela, né, que é tirar todos os livros do Rubem Alves. E não é à toa, né, o Rubem Alves questionando com muita delicadeza, muita paz e amor, o modelo da escola tradicional, eles iam ficar malucos mesmo, né? Não tem jeito. Então, mas aí eu fico imaginando, né? Por isso que esses caras têm tanto medo de estudar a educação. Porque se o Rubem Alves já é pesado demais, a hora que esses caras pegam o Paulo Freire, a hora que pegarem Frenet, por exemplo, os caras caem pra trás, desmaiam, né? Distribuixa no chão. Então, acho que é isso, né? Foi um episódio ridículo. Mais uma vez era só um rascunho e já foi cancelado. Então, até a forma de resolver é típica dessa covardia de não conseguir assumir que, na verdade, eles têm muito medo de pessoas entrando em contato com qualquer tipo de pensamento que não seja algo que eles concordem. É triste e é mais uma página, na verdade, dessa vivência horrorosa que a gente está tendo, né, desde 2018. Segundo semestre de 2018 em diante, a gente entrou num inferno aí e eu não sei quando a gente vai sair. Mas aqui cada dia tem um capítulo novo, né? Então, sobre essa lista, eu recomendo apenas que leiam, né? Porque livros ótimos estão ali, né? Vale muito a pena. E o mais interessante, no final de semana anterior a essa polêmica, eu tinha montado uma coletânea de contos e crônicas do Caio Fernando Abreu para trabalhar com os meus alunos, né? Peguei individuais porque os livros muitas vezes ou são muito grandes ou tem alguns que não seriam adequados para a idade deles, né? Ou por complexidade de forma também, por qualquer razão. E selecionei, né? Deixei pronta, falei, beleza, mais ou menos abril, vou trabalhar com os meus alunos, tá pronta já, pra ir xerocando, costurando, né, que eu faço caderninhos e tal pra eles. Cara, batata! Aconteceu isso, aparece lá Caio Fernando Abreu como censurado. Falei, eita, não tem jeito, né, se essa palhaçada se estender, eu vou ter que ir presa, não vai ter jeito. Bom, obrigado, Cecília. Realmente a teoria dela, ela conseguiu encontrar o ponto de ligação aqui entre as censuras, né, só pode ter a ver com passagens mais sexuais, porque tirando isso não tem nada que conecte alguns livros aqui dessa lista. Mas essa coisa, né, visão moralista, né, de que existe assunto proibido, existe assunto impuro, enfim, a gente já falou sobre isso no episódio lá da Bienal, né? Uhum. Isso que é o mais curioso, né, porque se elegeram se dizendo patriotas, dizendo que amam o Brasil, que os outros é que estão contra o país, mas é impressionante o quanto eles odeiam tudo que a gente faz, né, cara? Sim. Eles odeiam a ciência brasileira, eles odeiam a literatura brasileira, né? Os livros são praticamente todos brasileiros da lista. Uhum. Mostra que, enfim, que esses caras realmente não detestam o país, né? O grande guru dessa galera diz que existe alta cultura e baixa cultura, e basicamente alta cultura é tudo que é europeu e baixa cultura é tudo que é brasileiro, né?
É isso, obrigado Cecília, obrigado Luísa e obrigado Casarim. E próximo episódio a gente não sabe ainda quando vai ser, né, Rafael? Mas. Antes ou depois do carnaval? No carnaval não, porque ninguém vai ouvir. Durante o carnaval o pessoal só vê desfile, ouve marchinha, vai ao bloco, não tá querendo saber de livro. É isso. Ou não, tem gente que faz retiro para ler. Eu, por exemplo, só retiro não, mas eu continuo lendo. Só para lembrar que das nossas resoluções para 2020, do nosso episódio, não sei se foi o último do ano passado ou o primeiro desse ano, que a gente está cumprindo, tá? O programa de hoje com 3 convidados, estamos seguindo uma boa média. Puxar um pouco o nosso saco, né? Pois é. E realmente, assim, só falta o YouTube, né? O YouTube realmente não tá dando para fazer mesmo. O YouTube a gente só sobe. A gente não, você, né? Que você subiu dos 27, 26, eu subi 1. Tava de férias, né? Tinha que fazer tudo. Mas já foi agora falando de outra resolução, nosso desafio aí, né? Desse mês, um livro que tenha se transformado num filme ruim. Você já escolheu o seu? Já escolhi. Mas não vou falar porque aí eu posso mudar de ideia. Como eu já escolhi há meses, eu vou falar. Vai que o livro é uma merda também. Eu vou ler A Fazenda Africana, da Karen Blixen, que virou filme Entre Dois Amores. Chato. E esse filme eu achei chatíssimo, mas esse filme ganhou o Oscar em 1910. Mas tem muita merda que ganhou o Oscar. Né? Exatamente. Tá aí Green Book, por exemplo. Né? Que é melhor que Fazenda Africana, diga-se de passagem. Não sei não. Tem minhas ressalvas. Tem Crash. Tem uma lista imensa. Tem uma lista imensa. Tem uns musicais chatos lá da década de 50. Gigi, que é um porre. Esse eu nem vi. Esse é de 58. Tem aquele do... Como é que é? Daquele jogo, o maior espetáculo da Terra. Nossa, bem chato. O maior espetáculo da Terra. 52 esse. É um porre, meu. E fora as aberrações, né? Qual aberração, por exemplo? Por exemplo, Kramer vs Kramer ganhar de Apocalipse Now. Então é isso. Um abraço aí pro nosso diretor coreano, que rapou o Oscar todo. E encheu os cornos na festinha, que ele falou que ia beber até cair. Falou umas 3 vezes que ia beber até cair. Eu acredito que ele realmente tenha feito isso. Acho que ele já estava bêbado no palco, que ele já estava tão alucinado de cada vez que ele ganhava um Oscar que ele não estava acreditando no que estava acontecendo. É verdade. Enfim, e chega, né? Já estamos falando muito. Abraços. Ficando longo, abraços, até a próxima. Tchau. Tchau.